Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o psicólogo Lúcio Costa. Nascido em Lins, São Paulo, no dia 29 de outubro de 1981, Lúcio Costa é casado com Marília Mundim da Costa. Filho de Helena Maria de Oliveira e de Olair Costa, Lúcio Costa é graduado em Psicologia pela Universidade Paulista e é um dos fundadores do Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, chamada Flamas. Faz mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, é pesquisador do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal da Universidade Federal Fluminense e coordenador geral adjunto da Coordenação Geral de Direitos Humanos e Saúde Mental da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Lúcio Costa é filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, desde 2002. Lúcio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e poder contribuir na reflexão de alguns temas. Com certeza irá contribuir sim, este é um assunto bastante instigante, principalmente aqui no Vida Pública, um tema que a gente traz à discussão e sempre que é importante trazer alguém que já trabalha especializado também nesta área e embora o telespectador tenha se assustado um pouquinho aí com o seu currículo, né, Lúcio? Você é sorocabano, né? Me considero sorocabano, eu nasci em Lins, né, mas com 2 anos de idade vim para Sorocaba e a minha cidade é essa. Eu me reconheço enquanto sorocabano, para onde eu vou eu digo que sou sorocabano e tenho orgulho dessa cidade. Você é filho único ou não? Não, tenho mais 3 irmãs, uma saindo da adolescência com 20 e poucos anos e uma outra casada já com um filho. Lúcio, teus pais também são sorocabanos? Não, minha mãe é do Paraná e meu pai é de Getulina, no interior de São Paulo, próximo ao Bauru, Marília, dessa região. E agora, diante de tudo isso, o telespectador até se pergunta, mas como o Lúcio veio parar em Sorocaba e depois disso como foi parar em Brasília? Mas antes, calma lá, né? Vamos devagar. Para vir a Sorocaba, vocês já conheciam a cidade aqui? Como foi essa experiência? Pois é, minha avó, ela veio para cá antes de eu nascer e aí iniciou desenvolvendo sua vida aqui e aí a partir disso que nós saímos de Lins, né, o município onde nós morávamos e viemos para Sorocaba e aí não saímos mais daqui. Muito bem, antes de entrarmos nessa questão da luta antimanicomial, existe um programa federal, né, Lúcio, a respeito disso, da deshospitalização. Sorocaba já vem passando por esse processo, muitas outras cidades brasileiras também vêm. Existem muitas resistências ainda, também é verdade, né, com relação a esse programa do governo federal, muitas críticas, enfim. Eu queria abordar um pouco antes disso tudo, e tem até uma conexão, essa questão dos direitos humanos. Muitas pessoas hoje criticam por demais a questão dos direitos humanos, Lúcio, levando em consideração a questão da violência. E aí sempre sobra aquela velha história que você já sabe. O criminoso sempre tem mais direito humano do que a vítima. É verdade? É assim mesmo? É uma leitura completamente equivocada, né? Para a gente pensar em direitos humanos, a gente está dizendo sobre o direito que cada cidadão tem de desenvolver sua vida com seguridade social, com acesso à educação, acesso à saúde. E quando a gente diz que está garantindo direitos humanos de determinadas populações, é porque, em muitas questões, determinadas populações ainda estão completamente vulnerabilizadas, estão em situações desprivilegiadas. E, nesse sentido, o Estado brasileiro tem a responsabilidade de garantir direitos, independente para quem seja. A pessoa que, por exemplo, cometeu um crime, ela tem uma pena, ela tem a lei direciona como ela deve cumprir essa pena, mas ela não se despiu dos seus direitos por conta de um crime cometido. E as instituições totais, e aí que se traduzem nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, em espaços de asilamento que prendem pessoas,
tende a violar mais esses direitos. Então, nesse sentido, a perspectiva dos direitos humanos é garantir todo esse conjunto de ações para que ela, se cometer um crime, seja responsabilizada, mas que que continue tendo o seu direito garantido, que é o direito à vida, acima de tudo. Principalmente, acima de tudo, essa questão da vida. E aí se discute essa questão da segurança também, que é um ponto fundamental para a sociedade, porque você leva o teu filho para a escola, você conduz as tuas coisas de um modo, você tem a tua empresa, enfim, e de repente você é atacado, né, por esta violência que aí está e recorre a esses recursos. Hoje o governo federal trabalha de que forma essa questão da violência? Eu acho que o fenômeno violência, ele não é um fenômeno subjetivo ou de uma pessoa. A violência, o crime, todas as nossas dificuldades do convívio social, ela é retrato de um sistema que muitas vezes exclui, de um sistema que não garante acesso e dignidade para todos. Nós não vivemos numa sociedade onde os nossos laços estão completamente harmônicos e, de repente, o indivíduo resolve quebrar essa harmonia cometendo um crime. Nós temos uma sociedade injusta, uma sociedade que exclui pessoas, que preferencia outras pessoas, e isso, o crime é resultado de um mal-estar social. Portanto, pensar em iniciativas que inibam a violência significa pensar em políticas públicas que alcance todos os cidadãos, que cheguem nessas pessoas, que ofertem possibilidade de um convívio social harmônico. O que a gente sabe que, infelizmente, temos muito por caminhar para que a gente chegue nessa sociedade um pouco mais igualitária, com justiça social e, com isso, com menos violência. O Brasil vem desenvolvendo-se economicamente, habitacionalmente, enfim, em todos os aspectos. E, claro, naturalmente, a questão da violência cresce junto e parece acompanhar esse progresso, né? É até contraditório você falar em progresso e violência, mas uma coisa aparentemente conectada à outra. Apesar de tudo isso e por tudo que já vem sendo divulgado com maior incidência, com maior ênfase pela própria mídia, o Brasil tem evoluído nesse aspecto? Sem dúvida, eu acho que nós temos muitos pontos a serem ainda superados. Eu acho que um deles é o nosso próprio sistema carcerário, né, que nós temos hoje uma quantidade, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, passamos como a terceira população carcerária do mundo, nós éramos a quarta, chegamos à terceira posição, e isso é reflexo ainda de um sistema de justiça que não revê a sua prática. Isso eu digo porque muitas pessoas, nós temos hoje, se não me falha o dado, muito mais de 50% das pessoas que cometeram um crime estão em condição de prisão provisória. O que significa que elas ainda não foram julgadas, muitas pessoas ainda ficam muitos anos presas até chegar o momento do seu julgamento, o que faz com que o sistema carcerário ele se enche. Mas eu acho que o Brasil tem avançado principalmente nas políticas sociais, e isso faz com que novas perspectivas de vida possam surgir a partir do avanço dessas políticas. Nós temos um dado, nesses últimos 12 anos, tiramos mais de 40 milhões de pessoas da linha da miséria. Isso é significativo, o Brasil demorou para chegar e conseguir promover essa inclusão em massa. Então a gente está falando de uma série de avanços que contribuem, sem sombra de dúvidas, para que a harmonia social ela comece a se tecer, né? E nesse sentido eu acho que estamos avançando. Muito bem, um assunto que você domina muito bem também é a questão da droga. Hoje esse é um elemento que cria o medo nos pais, né? Cria o medo nas mães de seus filhos estarem indo para o caminho certo ou não, se eles estão escondendo isso ou aquilo. E você vê o narcotráfico sempre crescendo, sempre entrando e dominando. Dizem até que é um estado paralelo, né, por assim dizer. Dentro desta política de combate ao narcotráfico, o que o governo federal vem fazendo hoje com relação a isso? Quais as perspectivas? Realmente está havendo um aumento ou, na verdade, a divulgação das prisões, apreensões e desses casos é que tem sido aumentada? O responsável por cuidar das políticas de enfrentamento ou de
da entrada da droga no país, hoje tem sido o Ministério da Justiça, que, enfim, é o responsável por detalhar, por ter um nível de detalhamento maior dessas informações específicas. O que nos cabe e o que eu venho refletindo muito por conta do meu trabalho, por conta de toda uma militância no campo da saúde mental, é sobre a pessoa que faz o uso dessa droga e como nós temos enxergado esse indivíduo. E é preocupante a maneira como que nós, enquanto sociedade, olhamos para o usuário da droga. Muitas vezes colocamos esse indivíduo como colocávamos os loucos antigamente, né, numa condição despersonificada. Nós temos várias propagandas que divulgam o usuário, por exemplo, de crack, principalmente o crack, como um zumbi, como uma pessoa sem identidade, sendo que na realidade isso precisa ser desconstruído. E eu acho que o governo federal, o Ministério da Saúde, tem políticas desenvolvidas para essa população e que vem mostrando resultados, que a inclusão, que o acolhimento é o melhor tratamento e a exclusão ainda se permanece como uma forma a ser negada para a pessoa que tem a relação com a droga. Então acho que repensar a droga no país necessariamente passa por atingir várias questões, desde a entrada da droga, desde a criminalização da droga, porque isso, Fernando, que você comentou é um fato. Hoje, a proibição, a falta de regulamentação das drogas no Brasil gera um mercado paralelo. Né? Em 1930, por exemplo, nos Estados Unidos, foi proibido a venda de bebida alcoólica. Isso criou um cartel. As pessoas se organizaram para comercializar a bebida. Isso não impediu, a proibição não impediu com que as pessoas continuassem consumindo, mas apenas colocou à margem do controle um mercado. E esse mercado hoje ele existe e as nossas políticas têm que ser repensadas nesse sentido. O que são os CAPs? Você esteve em Sorocaba também para a inauguração de um CAPs infantil adolescente, né? O que são esses CAPs? Ele tem uma diversidade de níveis, né? Tem o adolescente, tem aquele para drogados, especificamente aqueles alcoolizados, e tem também os que chamam de CAPs 3, CAPs 1, CAPs 2. Explique para o telespectador o que significa toda essa numeração, essa hierarquização dos CAPs. Sim, o Centro de Atenção Psicossocial é um equipamento da rede pública de saúde que entra para substituir a lógica de tratamento dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios. Então, o CAPs é um equipamento que funciona como um articulador de uma rede em determinado território. Então, pensando que, e aí eu acho que é importante que se diga que o transtorno mental, como que nós produzimos saúde mental em alguém? Nós produzimos saúde mental em alguém garantindo com que essa pessoa tenha um estado de bem-estar social. Então, antigamente, a lógica manicomial entendia que tratar significaria segregar esse indivíduo. E aí, lhe dando remédio, lhe dando atendimento técnico. Hoje, esse modelo foi superado. E o CAPs entra para organizar essa rede no território do indivíduo. Então, organizar a rede significa fortalecer os laços sociais familiares, os laços comunitários que esse indivíduo vive. A atenção à saúde ela passa a ser no território descentralizada dos manicômios. Ou seja, está próximo das residências, próximo da casa das pessoas, é isso? Isso. Eu acho que a produção de vida comunitária ela é traduzida como a produção de saúde mental. Não se pensa em produzir saúde mental diferente do que isolada da sociedade. Né? Isso nós, embora ainda tenhamos um número significativo de hospitais psiquiátricos ou de leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil, para que você tenha uma ideia, na década de 80 nós tínhamos aproximadamente 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil. Hoje nós estamos com 27.500 leitos em processo de ruptura com esse modelo. E no lugar desses hospitais psiquiátricos existe uma rede, não só o CAPs, mas as residências terapêuticas, existe os territórios que articulam essas políticas para que o indivíduo possa, então, ser incorporado à sociedade e ter o desenvolvimento da sua vida. Quer dizer, hoje você tira essa figura da hospitalização, aquela questão de você isolar a pessoa da sociedade, né, trabalhando esse contexto, e cria um novo sistema que você aproxima a família e a comunidade de quem precisa do tratamento. E já não é o começo, o CAP já é uma realidade há algum tempo.
Já vem obtendo alguns resultados interessantes nesse sentido? Sem dúvida. E aí, estatisticamente te apontando também, nós tínhamos em 1998 aproximadamente 148 CAPs no país. Hoje nós estamos com 2.100 CAPs no país. Em 98? Em 1998. Então, de 13 anos para cá, nós tivemos um aumento de investimento na rede substitutiva, né, que é a rede de atenção psicossocial. Para que você tenha uma outra ideia, falando estatisticamente em números, nós, em 1997, 93% dos investimentos públicos, de recursos públicos, eram investidos em hospitais psiquiátricos. E apenas 6, alguma coisa investido nessa rede substitutiva. Hoje a realidade é outra. Nós temos 71% do recurso público investido na rede substitutiva e ainda é uma porcentagem que é investida nos hospitais psiquiátricos, mas vislumbrando o fechamento desses espaços pela substituição dessa rede de atenção psicossocial. Então, significativamente, nós temos avançado e o horizonte está desenhado. Não tem volta a esse passado. Esse passado fez parte de uma época que nós temos que lembrar, sim, mas entendendo que isso foi muito prejudicial para a relação social, para a relação da sociedade como um todo. Qual foi a necessidade da criação da Flamas? O Flamas ele nasce numa conjuntura peculiar em Sorocaba, porque Sorocaba é considerado um polo manicomial do país. E Sorocaba é considerado um polo, é isso? É considerado, mas nós temos duas fases para falar de Sorocaba. Tá. E eu acho que essa segunda fase, que é esse processo de transformação, se inicia de 2 anos para cá. Mas de 2011 para trás, nós tínhamos esse polo muito bem consolidado. E mais que o manicômio e sua estrutura no seu prédio, eu costumo dizer, nós entendemos no campo da reforma psiquiátrica, da saúde mental, que o manicômio ele não se resume a um prédio, ele não se resume a um prédio físico, mas ele é uma lógica de olhar para o sujeito, para o indivíduo que tem um sofrimento psíquico. Essa lógica estava instalada em Sorocaba e, nesse sentido, nós não tínhamos perspectiva de que o tratamento poderia ser ampliado para essa rede, ou seja, a substituição dos hospitais psiquiátricos para essa rede. E o Flamas nasce nesse contexto, juntando com estudantes de psicologia, de terapia ocupacional, professores universitários que discutiam saúde mental, se traduziu na organização do Flamas. Vocês tiveram muitas resistências? Sem dúvida. Eu acho que muitas resistências. O Flamas foi lançado em 10 de outubro de 2009 no auditório da OAB e eu lembro que no lançamento do fórum, o momento em que eu nesse momento presidi a mesa de lançamento do fórum, nós éramos xingados, nós éramos enfim, vaiados, dizendo que era uma luta inglória, que não teria sucesso essa luta, porque nós não entendíamos o que era saúde mental. E a proporção foi o grupo foi se organizando, foi se fortalecendo e a gente conseguiu passar por diversas etapas e hoje entrando nessa segunda fase, que é o avanço da substituição dos manicômios aqui em Sorocaba por uma rede de atenção psicossocial. Essa resistência, portanto, já não existe mais? Ela existe. Nós temos ainda uma correlação de força na cidade de Sorocaba, de empresários, porque a dificuldade de superar esse polo manicomial centralmente se localiza no interesse econômico das pessoas que mantinham esses hospitais psiquiátricos. Então era uma rede, nós tínhamos 7 hospitais psiquiátricos, sendo apenas um filantrópico que não tinha finalidade comercial, que era o Hospital Jardim das Acácias. Mas os outros 6 hospitais da região de Sorocaba eram hospitais privados que lucravam para manter as pessoas dentro desses espaços. Então o tensionamento principal desse modelo é o interesse econômico e a perda por consequência na medida em que se substitui essa lógica de exclusão por um tratamento em rede aberta. Quando você falou que Sorocaba era um polo, gera uma preocupação. Sorocaba era um polo porque aqui se concentrava o maior número de pacientes em hospitais, é isso? Isso. Os outros lugares já estavam eliminando esta figura, é isso? O Brasil, nós temos um marco dentro da reforma psiquiátrica, que é a Lei 10.216 de 2001. Ela é uma carta de direitos que reorganiza
ou reorienta a atenção à saúde mental, priorizando então a atenção comunitária, a atenção à assistência no campo da sociedade, dentro da sociedade e não dentro do manicômio. E o Brasil, vários municípios do Brasil, assim, alguns já tinham feito isso, já estavam num processo de substituição desse modelo, mas em 2001 é chancelado essa perspectiva como política de Estado no Brasil. E o Brasil, assim, então, vários municípios que concentravam grandes polos manicomiais foram sendo substituídos por essa rede. Sorocaba, eu costumo dizer que estava na vanguarda do retrocesso. Não fez a lição de casa e manteve aí por muito tempo um polo de segregação das pessoas. Me corrija se eu estiver errado, a questão das residências terapêuticas são funcionais? Sem dúvida, a residência terapêutica é um outro equipamento que serve como aparato, como acolhimento para a pessoa em longo tempo de internação. Então, hoje, nós temos aí a construção dessas residências terapêuticas aqui em Sorocaba, que é o equipamento central para aquelas pessoas que perderam seus vínculos familiares, não tinham mais contato com a sociedade, e essa residência, então, dá conta de acolher essas pessoas na comunidade e que elas passem, a partir disso, desenvolver sua vida como qualquer um de nós desenvolvemos, né? Sendo referenciada pelo CAPS, né, que faz o acompanhamento dessas pessoas das residências. As pessoas se perguntam, as pessoas, vou dizer assim, normais, Sim. Tá? Mas essas pessoas conseguem independência, elas conseguem se coordenar, se administrar? Sem dúvida alguma. Eu acredito que... Porque, veja, a segregação, se ela tem algum sofrimento intenso, se ela tem algum transtorno, a segregação só potencializa, só cronifica aquele transtorno que inicialmente ela já tinha. Conviver socialmente é um direito basilar. A liberdade, o acesso, a comunicação com as pessoas, a ausência de castigo na nossa vida é importante. O que nesses espaços são espaços privilegiados para que isso aconteça. Então, a produção de saúde mental se dá na medida em que ela socialmente se desenvolve, e sem sombra de dúvidas. Óbvio que nós temos casos de pessoas que por muito tempo que ficaram dentro dos manicômios têm uma situação mais delicada e limitada. Para isso nós temos uma residência terapêutica tipo 2, que tem um acompanhamento mais aprofundado das pessoas que nesses lugares estão, mas com a mesma lógica, no seio da comunidade, em articulação com os pontos de relacionamentos sociais daquela pessoa, de cuidar da atenção à saúde, enfim, tudo que um cidadão normal faz, sentar na frente da casa, passear, é um direito basilar. Muito bem. Lúcio, dentro do teu mestrado que você vem trabalhando, a questão da saúde mental relacionada com a justiça, você tem um trabalho voltado especificamente para esse segmento, para tentar entender e compreender essa situação. Do que se trata esse teu trabalho? Se dá para a gente pensar numa população excluída nesse país, é a população com transtorno mental em conflito com a lei, que carrega o binômio loucura e crime. Essa população está no subsolo do esquecimento. Existe o campo do esquecimento, essas pessoas estão no subsolo desse esquecimento. E se a gente entende com dificuldade que superar a lógica manicomial para além da estrutura manicomial, ao exemplo de Sorocaba, né, mencionando aqui, imagina reinserir as pessoas que cometeram um crime, de fato passaram para o ato. Então essa é a população que no meu mestrado eu estudei. E estudei em Goiás, no estado de Goiás, porque lá tem um programa chamado Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, que promove a reinserção dessas pessoas, quebrando todos os paradigmas que socialmente foram atribuídos a ela. Que a periculosidade do indivíduo é maior do louco do que qualquer outra pessoa da sociedade. Isso, o Paili prova que é uma construção, né, uma fantasia coletiva criado em torno dessas pessoas. Só para te citar um exemplo, hoje no sistema prisional nós temos um índice de reincidência dessas pessoas de mais de 80%. O Paili, que é esse Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator do estado de Goiás, as pessoas atendidas pelo Paili, o índice de reincidência é de apenas 8%. Então nós temos construído ainda no nosso imaginário
que a loucura é perigosa. E quando esse louco passa para o crime, então esse tem que ser segregado da sociedade. E o que, na verdade, a gente vem constatando que não é. Que isso faz parte também de uma cultura manicomial, segregativa e que não corresponde com a realidade. Nós já entrevistamos alguns psiquiatras aqui no Vida Pública também, e certa vez alguém falou que até aqueles políticos que roubam e desviam dinheiro público, né, dentro das suas características, eles teriam também um transtorno mental. Existe isso de fato? Eu acho que o transtorno mental é uma questão muito questionável, né? A gente tem um movimento dentro da própria psiquiatria, que são denominado de antipsiquiatria, que questiona, por exemplo, o manual de diagnóstico, o DSM. Porque um médico que não seja o psiquiatra, ele se apoia no corpo para definir que há uma disfunção. Então, se o problema está com um problema no coração, ele consegue detectar, se ele está com entupimento na veia, ele consegue detectar no seu corpo o que está te causando mal-estar. A doença mental, chamada de doença mental, o transtorno mental, é algo que não se apoia no corpo para ser diagnosticado. Se apoia numa leitura de mundo, numa interpretação do que significa essa patologia. Tem um autor que eu acho que é muito interessante, chamado João Paulo Subirá Medina, que ele diz que a patologia é consequência, é a expressão da opressão do sistema que nós vivemos. Porque se nós falarmos em transtorno mental, a gente está falando de um sofrimento de uma pessoa que em algum momento se desorganiza. Agora, tem uma origem essa desorganização, não é algo biológico, não nasce dentro da pessoa, mas é mediado através da relação que ela tem e da saúde ao entorno que ela tem na convivência daquela sociedade. Então, eu digo que o transtorno mental é um pouco questionado nesse sentido, sabe? Todos nós sofremos, todos nós temos as nossas ilusões, os nossos momentos de desorganização. Existe pessoa normal? Essa é uma questão central que eu todos os dias me questiono. Assim, acho que é uma questão. Acho que o ser humano é singular. O ser humano ao mesmo tempo que é singular, ele vive de uma soma de pluralidades das suas relações familiares, das suas relações afetivas, da sua visão de mundo, do que o mundo lhe oferece. Então, eu não sei, eu acho que cada um tem aí os seus momentos de delírio, os seus momentos de olhar para a realidade e olhar de maneira meio embaçada. Então, é uma pergunta que eu não consigo te responder. Eu não posso encerrar o programa antes de perguntar a você também com relação a essa questão da hospitalização, que é uma preocupação, tá, Lúcio? Com relação àquelas patologias mentais em que existe, segundo os familiares, a necessidade de manter internada a pessoa. Existe isto? Eu acho que é importante aproveitar do espaço para dizer que a luta antimanicomial e o processo de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos não significa desassistência. Ao contrário, existe uma rede que em Sorocaba, principalmente, nós temos agora, o prefeito Panunzio tem assumido uma posição muito interessante, entendeu que a lógica que antes aqui estava instalada não era a melhor, ou melhor, era a lógica que violava, portanto Sorocaba está crescendo na amplitude da sua rede de atenção à saúde mental, mas é importante que se diga que fechar manicômio não significa dar desassistência. Então todas as pessoas podem viver em sociedade, isso eu não tenho dúvida. Todas as pessoas têm essa capacidade que culturalmente foi construída para algumas dizendo que elas não tenham. Então eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos há longo tempo, com o avanço e a construção da rede substitutiva, elas serão assistidas, e eu faço um desafio no seguinte sentido, de que essa pessoa há muito tempo hospitalizada, a partir do momento que ela se inserir na rede, ela terá uma qualidade de vida muito maior. E gostaria de conhecer um caso que não fosse assim, né? Porque a gente entende que o caminho é esse. A produção de saúde mental está no contato social. Muito bem. Lúcio, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, sigo à disposição e muito obrigado pelo espaço. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. O Vida Pública de hoje conversou com o psicólogo e coordenador-geral adjunto da Coordenação Geral de Direitos Humanos e Saúde Mental da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Lúcio Costa.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.